Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva, hoje com o gestor de futebol Douglas Pimenta e o técnico Leandro Samarone. Vamos direto às perguntas. Samarone, bom dia. Bom dia, Douglas, também. Mas eu gostaria de fazer a pergunta para o Samarone. Samarone, o 15 nesse campeonato, na primeira fase, nós tivemos duas cobranças de pênalti perdidas. E essas duas cobranças de pênaltis foram feitas com paradinha. E eu queria saber de você, como que você tem orientado os jogadores no que tange as cobranças de pênaltis? Só para não fugir do assunto, já passar a pergunta do Leandro Bolles, da Rádio Jovem Pan News, que é nessa linha, aí você já pode responder, para não precisar repetir, né? Ele fala justamente que o 15 perdeu 2 pênaltis em 5 jogos, como tem sido os treinamentos nas cobranças de pênalti, e se não seria o momento de colocar um jogador mais experiente para tal responsabilidade, como por exemplo o Gilberto Alemão. Bom dia, Fábio. Bom dia, Leandro. Perfeito. A orientação é sempre do pênalti sério. Pênalti que eles treinam durante a semana, inclusive, e no último dia que antecede realmente o jogo, um pouco mais de cobrança de pênaltis, entendendo que nós fazemos um planejamento com todos os atletas, até mesmo porque nós vamos buscar aí um mata-mata e todos vão ter que cobrar. E a cobrança é em cima deles, a conversa é em cima deles, temos que cobrar seriamente todos os pênaltis e converter todos nos treinamentos, certo? E tem orientação, sim. Nós colocamos como cobradores sempre 2 ou 3 dentro da preleção, aqueles que cobram o pênalti. E realmente, como nós temos aí jogadores experientes, né? O Gilberto está para cobrar, o Antony está para cobrar, agora a chegada do Braga também vai cobrar o pênalti, né? O importante é todos assumirem a responsabilidade de cobrar seriamente os pênaltis, né? Bom dia, Leandro. Bom dia, Douglas. Marcelo, Portão Nova 15. Leandro, o 15, tirando as 2 primeiras rodadas que veio de resultados ruins, o empate em casa e a derrota fora para o Taquaritinga, agora enfrenta o líder do grupo, que está praticamente classificado, perdeu a invencibilidade na rodada passada. Como os jogadores vêm encarando isso, a crescente, depois o resultado lá em Rio Claro podia sair com a vitória, acabou saindo com o empate. Como os jogadores, o grupo vem reagindo a tudo isso e essa possibilidade de uma melhor posição dentro do campeonato? Bom dia, Marcelo. Perfeito. A pergunta... nós temos, entendendo o campeonato e o nosso grupo, sabemos que nós estamos realmente numa crescente, né? Tivemos aí 2 resultados positivos, apesar de saber que podíamos ter vencido em Rio Claro também, como também tínhamos oportunidade de ter vencido lá em Taquaritinga e está até numa situação melhor hoje na tabela, né? O campeonato é assim, faz parte do jogo, né? Nós temos que entender cada adversário, os adversários que se fecham um pouco mais contra nós, os adversários que fecham a zona vermelha do gol, aquela onde traz a pane para o adversário, mas se fecham bem. Então, assim, aí tem a dificuldade da conclusão. Podíamos ter numa pontuação melhor, mas a gente está convicto do que nós estamos fazendo. Dentro de 2 jogos fora de casa, 4 pontos, né? E se fossem 6, seria melhor ainda. A gente entende dessa forma, né? Seria bom para todo mundo, para todos, né? Mas a gente entende que os adversários também estão numa crescente, certo? Apesar do Taquaritinga ter perdido agora a última rodada, nós entendemos que vem também para se reabilitar e nós temos que se precaver com todas as virtudes, né? E entender, e treinamos, né, durante a semana para fazer um jogo bom, sabe? Bom dia, Samarone. Bom dia, Douglas. Douglas, desde ontem o site da CBF, o BID, né, está com problemas para inscrever os jogadores. O 15 anunciou essa semana o Kellington, né, o lateral direito. Pode anunciar o Vitor Braga a qualquer momento, né, que vem de volta do empréstimo, né, que ele foi com o Resende. Como que está a situação com a CBF para registrar novos jogadores, já que hoje é o último dia? Uma bela de uma interrogação. Primeiramente, bom dia a todos, né?
Todos sabem que nós dependemos desse sistema CBF e a partir desta janela de transferências que foi aberta em 2 de julho, né? Tem um novo sistema chamado do DTMS, é o Sistema Doméstico de Transferência de Atletas, que é a exigência agora da própria CBF que se façam todo trâmite de qualquer atleta, seja ele vínculo não profissional, vínculo profissional, empréstimo, venda, transferências, pelo novo sistema DTMS. Obviamente nós estamos preparados para isso, estamos seguindo todos os protocolos possíveis, só que vamos tomar o exemplo do Vitor Braga. Ele jogou na quarta-feira pelo Resende, não podia ser feita rescisão na quarta-feira porque caracterizava um final de vínculo. Foi acordado com a equipe do Resende de fazer esse vínculo após o jogo, e ontem pela manhã simplesmente o site não funcionou. Isso está sendo uma reclamação geral de todo o Brasil. Inclusive contactei o diretor do Resende, ele disse que lá também não teve acesso para formalizar a rescisão do atleta, e nós temos que aguardar um parecer das instâncias superiores, que é no caso a Federação Paulista de Futebol e a CBF, para ver como procedemos nesses 2 casos. O caso do Kellington é um caso que nós estamos numa fase do processo todo ele adiantado, porque foi efetuado o registro do contrato, foi efetuado os pagamentos, transferências, tudo dado baixa no sistema. Falta apenas fazer o registro agora na CBF, porque é um protocolo normal, e isso estava pronto desde a quarta-feira, e na quinta-feira a gente não conseguiu proceder com esse protocolo de registro de atleta. A CBF deu um parecer, deu alguma coisa, caso que a gente tem rodada amanhã, pode acontecer de estar inscrevendo jogadores na segunda-feira ou até mesmo amanhã? Vitor, até o momento nós não temos nenhuma manifestação da CBF, porque o site está inativo, e hoje nesses tempos modernos nós estamos acompanhando as notícias do mundo globalizado, onde houve aí um bug até nas companhias aéreas, em alguns locais tem acontecido algumas coisas, e agora aconteceu na CBF e no sistema de transferência também. Então não é só o 15, tá? Isso não é só o 15, até outras equipes de categoria de sub-20 também estão impedidas de inscrever atletas, e isso é uma questão que não compete a nós, ela é de cunho nacional e dos afiliados da CBF, que é responsável por administrar esse site de registro e transferência de atletas. Muito bom dia, Samarone, Douglas Pimenta, Renato Canadinho, Rádio Educador e Portal Nova 15. Primeiro, Samarone, uma pergunta rápida e com uma resposta acho que rápida. Quem é o cobrador oficial do 15 de Piracicaba nas cobranças de pênalti? E como você avalia a atuação da equipe no último jogo? O que trabalhou durante a semana para melhorar para essa próxima partida? Nós tivemos 3 pênaltis já a nosso favor, né, Renato? Bom dia. Importante, é melhor ter favor do que contra, né? E nós temos treinado bastante pênaltis, todos os atletas, pensando até mesmo na sequência de um mata-mata que geralmente as estatísticas mostram que eles vão para pênaltis, né? Não estamos falando que se vai para pênalti, mas essa estatística é interessante. Todos trabalham, e o percentual de acerto de todos os atletas são muito bom, certo? São muito bom. Nós temos ali cobradores de pênalti, certo? Cobradores de pênalti. Eu falei, não, para o último jogo foram os pênaltis, era o Gilberto, o Antony e o Fabrício para cobrar. E em determinado momento o Antony vinha de uma cobrança de pênalti que nos deu uma vitória aqui dentro de casa. Então a confiança do garoto, do Antony principalmente, que é um atleta que se trabalha muito, se exige muito, ele é um menino, um baita profissional, ele vem e ele trabalha para a cobrança de pênalti, e a confiança dele estava alta. Então, se a confiança dele está alta, a gente tem que preservar, temos que dar a condição. Mas aí existe uma conversa entre eles também dentro de campo.
Acho assim, o Antony estava preparado também, porque ele vinha de uma confiança, de uma cobrança que nos deu a vitória, como eu frisei. Então, assim, é um atleta que nós temos ali o Gilberto, nós temos o Antony para cobrar pênalti, nós temos o Fabrício para cobrar pênalti, e acredito que saindo o pênalti novamente nós vamos converter, tá bom? A segunda pergunta, Samarone, foi em relação ao desempenho da equipe que você achou na cidade de Rio Claro e o que foi trabalhado durante essa semana para poder melhorar, principalmente essa questão do último terço, a bola da finalização, enfim, o ataque, né, que realmente às vezes, que é o que está dando essa insegurança, já que a defesa, mania de 4 muito bem postada e o meio de campo que você já definiu como possível titular. Ótima pergunta, Renato. A gente tem que entender sempre que nós enfrentamos um adversário que vem de 4 empates. E, então tem 5 pontos empatando. Eu falo sempre da zona vermelha, onde eles se fecham bem e se fecharam bem no comportamento defensivo. E isso está de parabéns o seu treinador, está de parabéns os meninos de lá também, que se fecham bem nessa situação. Nós temos que valorizar o adversário também, né? E eles vêm nesses empates e nós sabíamos que seria um jogo difícil, porque também a condição do campo não é um campo favorável para um jogo melhor da nossa equipe. Nós temos, bem dizer, 90 dias de trabalho, né? E para mim, o mais importante é o que os atletas produzem individualmente e no coletivo, e eles têm se apresentado bem. E nesse jogo contra o Rio Claro, eu inclusive cobrei deles a questão de nós finalizarmos um pouco mais, se está em situação de último terço ali, de final da zona vermelha, como eu cito, de nós terminarmos em gol, né? Nós temos que entender todo esse processo de evolução. Acredito que nós estamos evoluindo e nós evoluímos de trás para frente, e nós estamos aí já no final de uma preparação já para conquistar os resultados melhores daqui para frente. Ô, Samarone, o time do 15 hoje vive, o elenco do 15 hoje vive uma maior tranquilidade. Hoje, por parte da torcida, você tem menos desconfiança em relação àquilo que o time pode chegar. Você, claro que a gente está na primeira fase ainda, mas o que você vislumbra para numa possível classificação para a segunda fase da competição? Fábio, como eu falo, a gente fala sempre, a gente tem noção do que nós estamos fazendo, né, em treinamentos principalmente, e a evolução ela é importante, né? Alguns atletas eles passaram já da adaptação com a camisa profissional do 15 de Piracicaba, e isso vai fazer com que o atleta se solte um pouco mais. Nós estamos falando dos mais jovens, né, e até mesmo aqueles que são jovens oriundos de outros clubes, não tanto expressivos como o 15, também já estão se acostumando, já passaram essa etapa, e nós estamos aqui tentando fazer com que eles produzam cada vez mais um jogo mais potente, um jogo mais forte, para que nós possamos dar sequência. Lógico que nós, hoje se encerra, né, as inscrições da primeira fase, e nós temos aí para a segunda fase. O monitoramento de alguns atletas é importante, nós estamos fazendo de tudo para contratar esses atletas, mas nós também não entendemos que os atletas recebem proposta. Eu já falei isso há uma semana atrás, há 15 dias atrás, falei que os atletas recebem proposta de outros clubes também, entendeu? Atletas que são oriundos da Série D estão se colocando na Série C do Brasileiro para reforçar as equipes agora para a reta final. Então a gente tem que entender todo esse processo e ver e dar sorte um pouco também para que nós consigamos contratar jogadores que venham nos ajudar na próxima fase. Douglas, aproveitando esse gancho do que o Samarone acabou de comentar, independente do problema do site da CBF, o 15 ainda consegue ver, procura a gente, assim, já contratou o Kellington, está contratando o Kellington e aguarda o Vitor Braga. Sobra 2 posições. Ainda qual o foco dessas 2 posições que o 15 procura? Marcelo, de uma maneira geral, nós chegamos numa fase que nós acreditamos no trabalho. Esse trabalho vem surtindo um resultado, ele é gradativo. Os atletas que estão entrando estão correspondendo. Eu acho que numa análise, e você foi muito feliz na sua pergunta anterior ao Samarone, dizendo que o clube vem numa crescente e vem junto com a do Fábio, que falou de tranquilidade.
Eu vou resumir as duas, que primeiro que nós não estamos numa tranquilidade. Quando você pensa que está bom, é o contrário, nós estamos cobrando mais ainda, tá? Por um desempenho melhor. E isso, quem mostrou foi a própria equipe, que poderia ter tido um desempenho melhor. Não é porque nós temos 8 pontos que nós estamos tranquilos, de forma nenhuma. Em função disso, a nossa procura ela é constante, de acordo com as oportunidades que surgem no mercado. Te dar um exemplo, nós contratamos um jogador, estava tudo certo, na hora H ele teve um convite de um clube da Série C. Não adianta você trocar 6 por meia dúzia, tem que ser aquilo que o treinador indica para você, que quer, que se encaixa dentro do momento que a gente está vivendo. A gente tem que saber valorizar esses atletas que estão correspondendo, né? E às vezes a gente muda até o foco porque a polêmica é o pênalti perdido, né? Que poderia nos ter dado uma condição melhor, mas a procura por atletas ela é constante. Nós temos oportunidades aí de estar trazendo atletas que neste momento a parte financeira está pesando e nós temos que nos enquadrar dela. É a fase final, vamos investir. É tudo uma incógnita. Então a gente não pode se perder nisso também. A incógnita que eu falo é você trazer um atleta, gastar dinheiro e não resolver nada. Agora, com a vinda do Kellyton e do Vitor Braga por retorno de empréstimo, e isso foi uma negociação que a gente antecipou o empréstimo porque ele estaria retornando somente no final de agosto. Até o final de agosto ele não poderia ser mais inscrito, então houve uma tratativa, houve um acordo para ele estar retornando antes, já que ele teria que continuar cumprindo o contrato conosco. O Vitor Braga não estava no nosso radar e aconteceu a oportunidade de reforçar a equipe, ganhar um pouco mais de qualidade, e nesse momento, dentro das nossas possibilidades, se encaixava. Alguns atletas que, a pedido que a gente tem monitorado o mercado, só a questão da oportunidade. Pode aparecer um atacante? Pode aparecer um centroavante? Pode. O Kellyton, para vocês se recordarem, nós perdemos o Gabriel Simples, né? Que era a dupla de laterais que formaria o grupo profissional. E o João Salles foi dando conta do recado, e até o momento a gente não havia encontrado um atleta capaz de nos atender à necessidade. Pela indicação do treinador, nós achamos o Kellyton, e o Kellyton veio para complementar uma situação que nos era defasada, mas que também não fez a diferença nenhuma por uma falta, ou por um cartão amarelo, ou por uma expulsão, e a gente não ter uma reposição. Hoje nós temos um complemento do grupo e até mesmo reforçando a equipe, dando mais oportunidade para o treinador. Então, em termos de monitoramento de atleta, acompanhamento de mercado, isso é constante. Tendo a oportunidade, nós temos atletas aí que podem especular, mas que estavam quase vindo para cá com um acordo dos clubes, dos empresários, e faltou o ok do atleta, o atleta não quis ir. Então, continuamos ainda com essa negociação, porque nós temos, até para esclarecimento de vocês, nós temos hoje inscrito somente 18 vagas na lista A. Hoje nós temos que complementar 26 atletas na lista A, caso a gente queira fazer troca. Não pode só inserir depois? Não. Se eu não complementar com 26 atletas, depois os 20 que estarão inscritos, mais o Kellyton e o Vitor Braga, dariam 20. Numa possível troca, nós temos que trocar pelos 20, né? Então, atendendo a nossa necessidade da competição, do que foi proposto para ser feito, dos atletas que estão fazendo esse desempenho dentro da competição, são atletas profissionais e mais os das categorias de base, está atendendo às nossas necessidades. Nós vamos pontuar de acordo com a tua pergunta, tudo que tiver dentro desse contexto aí de inscrição de atleta, troca de atletas, se puder fazer, a próxima fase são só 2 jogos. Se tiver ao nosso alcance, nós vamos trazer. Entendeu? Não tem uma posição específica. Pode aparecer o centroavante? Pode. Pode aparecer um atacante aí que nos preencha uma oportunidade. Mas você tem o fulano e o Beltrano. Estamos precisando. Indicou? Valeu? Vamos embora. Pergunta para você, Douglas, como você vê, né, como gestor e representante legal da diretoria do 15, o desempenho, né, da equipe nesses primeiros trabalhos,
e também a possibilidade de evolução. Alguns jogadores não estão aproveitando a oportunidade, sem citar nome, e qual o desempenho geral, não só da campanha, mas de alguns jogadores que estão tendo essa oportunidade na equipe de cima. Olha, Renato, como eu acabei de falar, dentro daquilo que foi proposto, né, a Copa Paulista, e eu sempre falo que esse trabalho que está sendo realizado agora, ele já foi feito lá atrás em 22 e acabou dando certo. O ano passado, quando nós reforçamos para disputar uma Série D e a continuidade da Copa Paulista, nós tínhamos capacidade para vencer, nós acabamos não vencendo pela situação que a gente veio durante o ano, foi Campeonato Paulista, Série D e Copa Paulista. Esse ano, como nós não tivemos a classificação da Série D, de imediato a receita cai. Se a receita cai, não tem como você prometer algo que você não pode cumprir. Então, por que não investir naquilo que você está fazendo? Isso é uma prova, isso é uma amostra do que o clube tem feito pelas categorias de base. Muita gente acha que não tem investimento, que não tem despesas com as categorias de base, e muito pelo contrário, os meninos estão aí representando muito bem. Até o momento, se não me falha a memória, foram o Luiz Gustavo, o Gabriel Augusto, o Serginho, que vem jogando constantemente, mas não faz parte da categoria de base e está aí. O Eric já jogou e fez gol, o Anthony, que vem confirmando aí toda essa expectativa nossa, e outros que entram, e também tem o Iago, Colômbia, que às vezes foge o nome, mas todos eles estão entrando e tendo as suas oportunidades. E de uma maneira em geral, eu acho que o desempenho está sendo agradável de todos. Agora, é o que eu falo, já falei, pelo que eles demonstraram, pelo que nós estamos demonstrando, as oportunidades que estão aparecendo, a gente tem que cobrar mais deles ainda, que foi o caso. A gente volta jogo Taquaritinga e o jogo Rio Claro. Então, a gente guarda as devidas proporções de análises internas, mas a gente, internamente, a gente sabe que a gente tem que se cobrar mais e está se cobrando muito mais ainda. Não é porque tem 8 pontos que está numa situação tranquila. Nós não temos que pensar em situação tranquila, temos que pensar jogo a jogo, e o objetivo é classificar. O que nós temos que fazer é melhorar o nosso empenho, melhorar o nosso rendimento, para que esses resultados possam vir mais facilmente, rapidamente e por merecimento também. Então, a análise geral é que até o momento da competição nós temos 5 jogos, 8 pontos, né? E buscando uma afirmação para consolidar essa classificação. Outra questão do Leandro Boles é em relação ao Vitor Braga. Ele pergunta se já chegou e já treinou. A gente já comentou aqui que ele está de volta, né? Não é segredo que ele treinou hoje pela manhã. E ele pergunta se ele será utilizado amanhã. Aí entra a questão do bid também, né, que a gente comentou. E a outra pergunta específica ao Samarone é como você pretende usar o jogador no esquema do seu time. Nós estamos na dependência do bid, né? O Braga estando em condição, ele vai para jogo amanhã, certo? Ele vai para jogo. E em relação a como usá-lo, nós sabemos do potencial, principalmente da perna esquerda do Braga, no jogo de construção, no jogo de leitura, né, do adversário, inclusive, né, e como a gente pode usar as características dele. Ele pode ser 5, ele pode ser 8, ele pode jogar do lado do 5 como 8, ou ele pode jogar um pouco mais avançado. O importante é você usar as características que ele pode nos favorecer, até mesmo num jogo entre linhas, mesmo porque a qualidade dele é boa, nós conhecemos, né? Ele já nos ajudou o clube muito com resultados positivos. As estatísticas do Braga aqui dentro são muito positivas. Ele tem muitos jogos pelo 15, ele honra muito bem a camisa do 15 de Piracicaba. É um cara que tem uma identidade com o torcedor, com a cidade, mora aqui, e a gente sabe como usá-lo dentro do nosso modelo de jogo, usando as características dele também. Samarone, a gente sabe que muitos garotos são aproveitados na equipe profissional, e quando não há necessidade volta para o sub-20.
Como trabalhar isso com o garoto, principalmente para ele entender que a importância de tanto render no profissional quanto no sub-20. Subir para o profissional não preciso mais mostrar serviço no sub-20. Como trabalhar essa cabeça com esses meninos para não atrapalhar até o desenvolvimento da própria carreira? Ótima pergunta, Marcelo. E se tratando de formação de jogadores, de atleta, é uma situação a ser sempre controlada por nós, né? Nós, como comissão técnica de sub-20 e profissional, diretoria. O Douglas, por exemplo, nós sempre temos conversa a respeito disso, para que quando o jogador vem aqui, atleta, ou ele não seja convocado, ele não está jogando, ou não seja convocado, ele desça lá e desça dando 100% do que ele vem apresentando, do que nós imaginamos que ele pode se formatar como atleta, ou seja, um atleta de alto nível. Então isso também passa pelo lado mental, né? Pelo lado mental. E o lado mental, ele é importante. Quando você está aqui em cima e retorna lá, você manter, ser exemplo. E isso a gente sempre conversa com os meninos, sim, sobre essa responsabilidade de descer lá, porque ao mesmo tempo a gente pode fazer também com que esse atleta que está aqui vai jogar lá, a gente pode numa outra semana trazer outro também, até mesmo para a gente fazer esse trabalho de que eles todos sejam importantes, né? Todos se entendam como importância dentro do clube. Então a gente pode também fazer isso, mas é uma questão que a gente sempre está trabalhando, mostrando para que eles desçam e deem conta o recado lá quando não são convocados aqui ou estejam jogando. Em cima dessa questão também, Samarone, eu queria fazer mais uma colocação, que é o seguinte: no jogo passado, depois da perda da cobrança do pênalti, parece que o Antony sentiu um pouco o jogo. Eu gostaria, o que foi falado com ele depois da partida? Na verdade, existem resultados dentro do futebol que você vai para um vestiário e você, poxa, nós podíamos ter vencido esse jogo, né? E da mesma forma o vestiário lá em Itaquaritinga, que nós também, você sai com aquele gostinho ruim de um empate ali, né? Com uma vitória aqui no primeiro jogo contra o Rio Claro. Esse vestiário, ele é importante entender também. E quando nós vamos para um jogo em Rio Claro, apesar de podíamos ter finalizado um pouco mais bola, tivemos muitos momentos de estar confortável dentro do jogo, apesar do campo, como já falei, não ter sido o ideal para a prática do futebol, porque prejudica um pouco o jogo também, em alguns momentos até mesmo de um passe, e não foi, é para os dois, viu? É para os dois, deixar bem claro. E realmente, não só ele, todos sentem, podíamos ter vencido o jogo. Aí você volta na segunda-feira aqui também, você tem que falar, vamos olhar para frente, gente. Vamos olhar para frente, porque nós temos muito trabalho ainda a fazer. E ainda fica aquele gosto amargo. É natural, seja aqui, seja na Série A do Brasileiro, em times grandes, quando você tem possibilidade de vencer um jogo, apesar das dificuldades, incluindo o adversário, que nos causou dificuldades também em alguns momentos, o vestiário para o jogador, às vezes, é um cemitério. É difícil você entender num jogo, principalmente aquele que você tinha convicção de que você podia vencer. Só complementar um pouco dessa pergunta sua, Fábio. A gente conversa constantemente, todos os dias, inclusive até com o Carlão da categoria de base, e esse tipo de experiência que os atletas estão passando agora, isso é que é importante para nós. Ele sentia aquela emoção triste, a dor de uma derrota, a dor de uma perda de um pênalti, porque o futebol, ele se resume a resultado. Depois que você passa por uma experiência dessa, você é obrigado a evoluir, você é obrigado a ter o sentimento interno. E aqueles que estão ao seu redor fazem parte desse contexto. Parece que você é responsável por todo aquele momento que a gente está vivendo. E a gente vive isso. A gente, internamente, a gente vive isso, compartilha isso, porque a dor dele é a nossa dor. Agora, há necessidade de ter essa evolução nesse momento, para que em outras situações nós possamos ser felizes. Não só o Antony, mas como todos aqueles que estão vendo o nosso sentimento agora de uma perca de pênalti lá em Itaquaritinga, uma perca de pênalti agora, que se tivéssemos, esses resultados favoráveis,
nós estaríamos aqui alegres e contentes. Porém, é aquela história. Não é porque está tudo bem que não tem que se melhorar, e não é porque está tudo mal que está tudo errado. Sempre será esse meio termo para a gente poder controlar essa evolução de todos. E o principal que nós estamos fazendo, o Samarone conduzindo muito bem, é essa integração. E a hora que você tem um momento desse, todos estão aprendendo. E mesmo numa dificuldade, nós estamos falando de um atleta de 20 anos. Nós estamos falando de atletas que já estão aí sendo cobrados para nos dar resultado. Obviamente que o futebol é assim, ninguém é bobo, todo mundo sabe que o futebol é assim. Aí volta ao velho ditado do Vicente Mateus, né? Os mais novos aqui talvez não vão lembrar. Quem está na chuva é para se queimar. Obrigado, Douglas. Obrigado.